Abençoe, Pai. Salve a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala para ele: você está tão bonito. Todo mundo aqui nessa noite está bonito. Né? Sério mesmo, eu estou sem óculos, mas eu estou vendo, tá? Eu estou sem óculos, mas eu estou enxergando, em nome de Jesus. Deus é fiel, irmão. Eu estava ouvindo o testemunho dos irmãos, né, da irmã Leni, do irmão Ali, e eu estava assim pensando nessa semana. Foi quinta-feira, eu passei lá no papai para levar um leite para ele. Ele foi receitado, né, tomar o leite com uma vitamina que ele toma. Aí eu passei lá para entregar o leite. Aí tinha um caminhão de um amigo lá do Rio de Janeiro, amigo do Fabinho, do meu irmão lá de Niterói, e ele estava lá. E ele falou: que bom, pastora, que eu te vi aqui. Não vai dar tempo de eu ir lá na sua casa, mas eu te vi aqui, melhor ainda. Ô pastor, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu fui um dia no culto lá na igreja da senhora, e estava chovendo, igual hoje. Aí eu falei: eu vou lá. Falou para a esposa: vamos falar com a irmã Lena. Mas na hora que ele chegou ali, falou: não vai dar ninguém não, porque, né, uma roça dessa brava. E ele falou que aquilo, uma chuva igual essa, aquilo foi entrando gente. Ele falou que não esquece disso. Ele não esquece da palavra, ele não esquece do culto, ele não esquece do louvor, ele não esquece de nada. Porque ele falou: pastora, lá em Niterói, onde eu moro, em São Gonçalo, se der um sereno, 3 horas da tarde, ninguém vai para a igreja. Ninguém, as igrejas ficam vazias, do pastor tem que sair do altar e embora. Eu guardei isso no meu coração. Que tremendo Deus que habita nesse lugar. Porque eu senti a presença de Deus naquela igreja, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Então, irmão, eu estava pensando, né? Esse chuveiro faltou energia, deu um estalo aqui hoje, faltou energia. E como que a gente arrumava a Santa Ceia? Na hora que eu vim arrumar a Santa Ceia, já era, os discípulos já estavam enjoados de estar aqui. E chegaram aqui debaixo de água. E a gente foi começar, né, a fazer a Santa Ceia, preparar a Santa Ceia já tarde, já, uma correria tremenda. Então, é para você ver, a luz volta e o culto está aqui. E para a glória de Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Mateus 19. Todos acharam? Amém. Mateus 19, do 16 até o 22. Fala comigo, irmão. Feche os seus olhos e repete comigo. Fala: Senhor, obrigado por Senhor ter nos permitido chegar até aqui na sua casa. Senhor, isso foi um privilégio. Agora, Senhor, abre os nossos entendimentos para nós recebermos a sua palavra e o seu nome ser glorificado em nossas vidas. 16. O jovem rico. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: bom mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom?
Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe o jovem: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra o teu pai, honra a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, Senhor. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir essa palavra de Jesus, saiu triste, porque possuía muitas riquezas. Só que aí, esse texto, irmão, ele é muito lindo. Sabe, irmão, às vezes a gente pede tantas coisas para o Senhor, né? Pastora, ora pela minha empresa, ora por aquela dívida que eu quero pagar, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ora pelo meu tio. Às vezes você me pede seu irmão, pede sua mãe, pede seu pai. Mas é difícil alguém fazer essa pergunta sábia que esse jovem fez. Senhor, o que me falta para me poder entrar no reino dos céus? Nós, seres humanos, quanto mais a gente tem, quanto mais a gente nunca se satisfaz com o que tem. Sim ou não? Sim. Sim, nós somos pecadores. Somos pecadores. Mas eles estão morrendo, nós não estamos aguentando trabalhar. Já estão na capa do Batman. Mas a gente quer mais. Olha que sabedoria dele. Olha que pergunta inteligente. Esse rapaz, que não era conhecedor da palavra como nós, fez essa pergunta ao Senhor. E Deus começou a falar no meu coração. E se você quiser abrir os seus ouvidos, você vai entender essa palavra assim. Então, querido, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Está lá em Gálatas 5, 6, só que a gente não precisa abrir, senão você se perde. A Bíblia diz em Gálatas 5, 6 que a fé opera pelo amor. Então, tudo que você fizer sem amor não tem retorno nenhum para a sua vida. Nenhum. Tudo que você fizer para Deus, você tem que fazer por amor. Vamos supor, a irmã limpa essa igreja. Se ela limpar esse culto aqui de qualquer maneira, ela perdeu o tempo dela com Deus. Porque para Deus tudo tem que ser feito com amor. Quem trabalha na obra de Deus? Você que tem um setor na igreja que você trabalha para Deus em alguma área. Se você fizer com pouco caso, Deus não está nem aí para você. Tudo para Deus tem que fazer por amor. Porque senão você não recebe aquilo que você necessita em receber. Sabe, irmão? Olha bem. Você não ganha o coração de Deus pelas suas palavras. Pelas suas palavras eloquentes, bonitas. Aquela oração que todo mundo, na hora que ouve você, na hora que te ouve, você fecha a boca, todo mundo, uau! Você conquista Deus pelo seu coração. Você chama a atenção de Deus pelo seu coração sincero. Para Deus tem que fazer por amor. É o que o irmão falou, tratou com Deus e não cumpriu? Meu filho, você perdeu o seu tempo. Você perdeu o seu tempo, você vai levar a bordoada, lambada nas costas, até perder a camisa. Mas como ele me bate? Não, ele não te bate. Ele faz isso aqui para você. E você lembra da palavra de Lucas, capítulo 23? Que quando Jesus estava lá na cruz, ele gritou ao pai dele. Na hora que ele se entregou mesmo para morrer pela humanidade, o que ele falou?
Lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que você me desamparou? Ele sentiu a ausência do Pai, naquele momento de dor, que ele entregava o espírito dele, por mim e por você, porque o Pai fez isso aqui para ele. Falou, agora eu quero que você dê o último suspiro, eu viro as costas para você. Ele gritou Deus numa agonia, numa dor terrível. Quando nós tratamos Deus de qualquer maneira, é assim que ele faz, como ele fez com o filho dele na cruz, ele vira as costas. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com Deus. Às vezes a gente trata os seres humanos de qualquer maneira, a gente pensa que Deus é igual um ser humano, mas Deus não é. Isso aqui é um pisca-alerta que eu estou dando a você, entendeu? Estou ligando o retrovisor. Você não dorme na cadeira, não. Fica tudo no seu irmão aí, se ele estiver dormindo. Irmão, você aceita trabalhar no reino de Deus? Eu aceito, claro que eu aceito. A irmã que está de frente precisa ligar. Fulano, hoje eu vou ter uma reunião, você vai poder vir? Vira para o seu irmão aí. Fala para ele, não liga para ninguém. Todo mundo sabe do seu compromisso. Fala lá de ser boba. Não, eu não quero compromisso com Deus. Eu só quero sentar na cadeira e ir embora. Meus parabéns. Você é transparente, é verdadeiro. Amém? Eu não quero, eu quero ficar no raso. Aproximou de Deus, vai ficar íntimo dele. Só vai entrar pro fundo. Só vai dar mergulho. Agora, eu quero ficar no lugar raso. Isso é problema meu, desejo meu, atitude e opinião minha. E Deus também respeita eu e você. Amém, igreja? Então, tudo que Jesus fazia, ele fazia por amor. Jesus foi abordado por esse jovem rico. Se ele era um jovem rico, com certeza ele tinha herdado dos seus. Porque um jovem não pode ser rico. Milionário igual esse rapaz aqui. Se ele não herdou dos pais, ele não podia ter toda essa fortuna. Novo, né? Então, ele herdou dos seus pais. Então, a Bíblia é clara no declarar que ele era um jovem rico. Ela é muito clara. Você ouviu eu ler aqui a palavra. Então, Deus falou comigo que ele aborda Jesus e elogia Jesus. Ele diz o quê? Bom mestre. Ele fez um elogio para Jesus. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Deus olhou para ele, olha para nós, como ele está olhando para nós agora aqui. Ele sabe aonde que eu e você somos presos. Deus falou, opa, ele honra pai e mãe, ele não mata, ele não rouba, mas ele é preso nas coisas materiais. Agarrado mesmo. Então, eu vou tocar na ferida dele. Vende o que você tem e reparte com os pobres. Você acha que Deus falou isso com ele de verdade? Hein? Não. Deus não quer o que você tem. Deus não quer apanhar o que é seu. Não. Deus só exige de nós os 10% do dízimo. Para você parar de passar muita luta na sua vida. Poder Deus abrir o leque na sua vida. Ah, mas o meu leque está aberto, tá, né? Mas um dia vai fechar. E quando fecha, por eu não ser obediente, mas ele fecha legal mesmo. Amém? Ele só vai batendo, só vai ensinando, batendo. Um dia ele puxa a corda. Puxa ou não puxa? Puxa. Tem gente que tem medo do diabo. Eu não, eu tenho medo de Deus. Então, ele aborda Jesus e elogia Jesus. Ele diz, bom mestre, às vezes eu fico pensando no evangelho, irmão. Jesus, ele repreende quem elogia ele. Olha, a Bíblia toda, você pode ler, principalmente nas parábolas. Ele repreende quem elogia ele, ele não aceita elogio e abençoa quem critica ele. Você pode reparar para você ver? Ele abençoa os perseguidores. Nós somos ensinados, mas a gente não aprende, sim ou não?
fica bravo, fica no quê? Olha, a gente tira o sapato, a gente regaça a manga da camisa e quer partir para cima, sim ou não? Sim! Nós somos ensinados, mas o nosso defeito é que nós não praticamos. Você entende, irmão? Você concorda com a palavra? Porque a palavra é assim, a gente tem que ouvir ela, mas a gente tem que absorver, a gente tem que concordar com o que Deus fala, né? A gente tem que ser humilde e falar, fala Jesus, fala comigo, porque eu tenho Jesus, o meu ponto fraco, aliás, todos aqui têm. Então, querido, Jesus, ele repreende quem elogia ele e abençoa quem critica ele. Como que Jesus é diferente do ser humano, irmão? É uma coisa louca o evangelho, louco mesmo. Ainda bem que o apóstolo Paulo fala que o evangelho é uma loucura, amém? Muitas vezes ele para quem está elogiando, ele diz, muitas vezes ele para quem está elogiando, ele diz, que bem-aventurados sois aqueles que estão mentindo, falando mal contra vós. Ele fala na palavra dele. Ele diz, bem-aventurados sois vós, aqueles que estão mentindo e falando mal contra vós, por causa do meu nome. Ele é tremendo, irmão. Então assim viveram os profetas que foram antes de nós, irmão. Ele chega e diz, bom mestre, o jovem, Jesus repreende ele e diz, por que você me chama de bom? Repreendeu ele. Por que você me chama de bom? Bom só há um. Ele perguntou, quem? O meu pai que é Deus. O filho passa a glória para o pai. Você passa a glória para o pai? Ou você pega ela para você? Só tem um que é bom, é só o meu pai. Então ele chega e diz, bom mestre, Jesus repreende ele e diz, por que você me chama de bom? Bom é só um, é o meu pai que está no céu. Quando Deus criou tudo, irmão, a Bíblia diz que no final do dia, vê se você lembra lá de Gênesis, vamos viajar comigo. Quando Deus criou tudo, a Bíblia diz que no final do dia, Deus viu que era tudo bom. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1. Quando ele viu aquilo tudo que ele criou, aquilo tudo que estava tão perfeito, tão lindo, que ele não tinha criado o ser humano ainda, ele não tinha criado o Adão, adormecido o Adão, ele foi na costela do Adão, tirou a Eva, embalsamou a Eva. Não, ele não tinha feito o homem, ele tinha feito tudo que o homem precisava para sobreviver aqui na terra. Ele criou os animais, ele criou a água, ele criou, irmão, as plantações, todo tipo de fruteira que hoje nós se deliciamos, ele criou tudo. Quando ele criou, a Bíblia diz que ele olhou e falou, nossa, tudo que eu criei foi bom demais. Aí ele foi e criou Adão. Ele olhou para Adão e falou assim, nossa, que bom, que coisa boa que eu criei. Eu vou criar agora uma disjuntora para ele. Ele foi lá e criou a Eva. Deus admirava das coisas que ele criava. E aí o Senhor falava comigo que quando Deus falava que era bom, era no começo do dia ou no final do dia? No final do dia. Tudo que Deus criava, ele falava, que bom que eu fiz o homem, que bom que eu criei todos esses vegetais. Ele só falava que era bom depois que ele terminava.
vida. No final da nossa vida. Olha o que ele falou. Bom, só não. Ele elogiou o servo já. Ele repreendeu o jovem por ter chamado ele de bom. Amém? Porque ele não tinha terminado a obra dele ainda na terra. Então ele não aceitou que o jovem chamasse ele de bom. Jesus ensinando o jovem passar a glória para o pai dele, não para ele. Ele falou: eu não terminei a obra ainda na terra. Ele só pode me chamar de bom depois que eu terminar a obra na terra. E Deus falava no meu coração, irmão, bom para Deus não é o que começa bem, é o que termina bem. Deus falou comigo. Bom para Deus é o crente que começa bem e termina bem. Por isso Deus disse que é bom no final do dia, no final da criação. Por isso que Jesus, irmão, não deixou chamar ele de bom, porque Jesus ainda não tinha terminado a sua obra na terra. Aqui, ó, o jovem rico, ele não tinha morrido ainda, ele não tinha ido para a cruz ainda. Por isso ele não deixou o jovem rico chamar ele de bom. Ele não deixou, ele repreendeu ele. Você pode ver no texto. Então, quando Deus criou tudo com 7 dias, ele descansou. Então, bom para Deus é aquilo que começou, é aquilo que começa e termina. Jesus já tinha terminado a sua obra na terra. Tinha? Não, aqui não tinha. Jesus já tinha sido consumado na cruz? Não. Por isso ele não aceitou que o jovem chamasse ele de bom. O que eu aprendo com essa revelação de Deus, irmão? O que eu e você aprendemos com essa revelação? Que bom para Deus não é aquele que começa o que prometeu para ele. Bom para Deus é aquele que começou o que prometeu e teve palavra para terminar. Teve caráter para terminar. Prometeu e cumpriu. É o que o nosso irmão, falei, Deus confirma a tua palavra. Se o Senhor não confirmar, eu vou abrir a Bíblia e vou pregar onde o Senhor quer. E o irmão falou, não prometa para Deus o que você não pode cumprir. Não prometa, porque, irmão, ele falou, Deus cobra. Nós não somos obrigados a prometer para ele. Não, ele não nos obriga. Mas se você sentir o desejo de prometer para ele alguma coisa, você tem que cumprir. Nós temos que tratar Deus, irmão, com mais fidelidade, com mais amor. Irmão, Deus é tão lindo, pastora. Então, eu vou ter que andar todos os dias agarrado na
ficar bom. Sabe disso? Eu já vi muito ser humano ruim ficar bom. Mas também já vi muito ser humano tirando onda que é bom. E Deus fez isso aqui, ó. Aplaude ele. Isso aqui é o quê? Massa. Eu já vi muita gente ruim ficando bom. Se transformando no reino de Deus. O que ele falou? Traficante. Um dia eu falei com uma crente, falei, irmão, você ia no xismo? Você ia no macumbeiro? Testemunho, irmão, dá esse testemunho. Seu pai fazia cabeça aqui nesse lugar no Erval? Quantas vezes ele levou você, sua mãe, seus irmãos para fazer cabeça? Seus irmãos sofrem até hoje de bebida alcoólica. É uma desgraça só. Testemunha isso para poder isso ficar quebrado na sua família? Sabe o que ela falou comigo? Eu não. Ninguém precisa saber do meu passado. Irmão, nem Jesus quebra o orgulhoso. O orgulhoso, ele quer ser bom 100% o tempo todo. Mas vai ser pobre 100% a vida toda. Porque não vomita a vida que era. Eu era orgulhosa. Quando uma pessoa bebia água num copo, queria ver se eu bebia. Mas Deus pegou esse vasinho aqui, quebrou ele e falou, escuta aqui. Se você quiser continuar sendo o que você quer ser, eu nunca vou habitar nesse. Mas se você deixar eu quebrar você, você vai ser muito abençoado. Você sabe quando que a paz vai entrar na sua casa, sua orgulhosa? No dia que você deixou de quebrar. Enquanto não deixar, se você não deixou de quebrar, você nunca vai ter paz dentro da sua casa. Sua casa vai ser um pedaço de guerra. Seus filhos vão viver em guerra. Você vai passar muita luta. Aí então quebra o vaso aqui. Eu escutei a voz nítida dele. Então eu torno a falar para você o que Deus colocou no meu coração. Eu já vi muita coisa boa ficar comigo nessa minha vida. E já vi muita coisa ruim ficar boa. Por isso nós não temos o direito de olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, você não é bom. Você não tem esse direito. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. Ele pode pegar uma chave e rodar dentro do sentimento dessa pessoa que você acha que não é bom, e a pessoa mudar de vida assim, ó. O irmão, o testemunho viu para confirmar a palavra de hoje. Além de se drogar, ele era um traficante. Então ele confirmou a palavra. Deus nele confirmou a palavra. Então muda ou não muda? Muda. Quem eu acho que não é bom, eu sou pior do que a pessoa que eu acho que é bom. Sou pior. E às vezes ele não carrega o orgulho, eu carrego. Entendeu? E a pessoa termina bem e não mal. Então eu aprendi com Jesus. Bom é o que termina bem. O apóstolo Paulo terminou bem aos olhos humanos, sabia disso? O apóstolo Paulo terminou bem aos olhos humanos. Terminou bem aos olhos humanos? Porque ele terminou dentro de um cárcere. Tudo terminou bem. Porque quem sabe que o apóstolo Paulo terminou mal? Todos nós aqui. Porque ele terminou os últimos dias dele preso num cárcere. Preso! Ué, mas ele roubava, ele matava, ele traficava? Não, ele só fazia o bem. Mas ele foi para a prisão por fazer o bem ao próximo. Por ele ter recebido de Deus o dom de expulsar demônio, de libertar os cativos. Amém? Preso nos grilhões. Mas aí Deus fala o quê? Mas no espiritual ele terminou o quê? Bem. No carnal ele terminou mal. Mas no espiritual ele terminou o quê? Bem. Ele foi preso, mas glorificando a Deus. E o que ele fala lá em 2 Timóteo 4:7? O que ele fala lá? Ele fala,
ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ninguém me roubou a minha fé. Eu fui para o cárcere, indignamente. Eu fui para o cárcere por covardia. Porque eu não fiz o mal, eu só fiz o bem. Então eu fui tranquilo. Eu fui tranquilo para a prisão. Porque eu sabia quem eu cria. Eu cria no Deus vivo. Mas eu fui tranquilo. Porque eu sabia que naquele momento de humilhação, o meu Deus estava sendo glorificado. E quando ele foi solto, na carne ele foi humilhado. Na carne ele foi, irmão, totalmente, mas totalmente, irmão, olha, humilhado no último. Mas no espiritual, ele falou, irmão, ele falou: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Eu guardei a fé. Por isso, irmão, não devemos se apavorar com nada ao nosso redor. Deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. O nosso dever é amar as pessoas, mesmo que eles não mereçam o seu amor, porque elas foram infiéis com o seu amor por elas. As bordoadas do mundo lá fora, através de Jesus, obriga elas a se redimirem, obriga elas a reconhecer o Deus na sua vida. Eu entrego as pessoas que me humilham, que me perseguem, que me desobedecem, eu entrego todos os dias nas mãos de Deus. Aí Deus leva, dá umas boas bordoadas e fala: não obedece profeta não? Então toma a bordoada para poder aprender. Para poder aprender. Aí a gente vai se redimindo, vai descendo, vai se humilhando. Amém? E Deus vai o quê? Trabalhando. É necessário, irmão, que nossas atitudes possam mudar. Porque viver no Evangelho dentro de dois mundos não dá. Você está enganando você mesmo. Às vezes nós lemos a Bíblia, nós queremos interpretar ela da maneira que somos. Mas é a Bíblia que tem que interpretar a sua vida, tá? É a Bíblia que tem que interpretar a minha vida. Eu tenho que ler a Bíblia e deixar a Bíblia interpretar a minha vida. Tem crente que lê a Bíblia, mas quem tem que interpretar a Bíblia é ele. Deixa eu explicar. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Abre a Bíblia. Vai. Aí a palavra vem de correção. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Aí na hora que vem lá no sol, que agrada aí, poxa, Deus falou: eu vou mandar esse versículo, vou postar ele. Esse versículo eu posto. Quem já fez isso aqui, irmão? Seja sincero para Deus, você vai tomar o sangue de Cristo agora mesmo. Quem já fez? Levanta a mão. Não tem vergonha, não. É isso aí. Falou, não gostou. Amém? Olha lá como é que ela falou. Vai de novo, Deus. Tá vendo? Ai, irmão, não estou aqui de cara de pau. Somos cara de pau ou não somos? Nós somos uma tranqueira, irmão. De cara de pau. Deus não trabalha, irmãos, com sujeito falso, não. Eu só trabalho com gente transparente. Eu sou transparente. Irmão, eu sou o que eu sou na minha casa. Só isso aqui que você está vendo. Eu só quero falar uma coisa para você. Eu não sou pecadora, mas você não tem uma liderança para frente? Tem não. Tem não. Eu dou conta do recado. Junto com ele eu dou conta. Esse jovem rico, você acha que ele tinha maldade no coração? Não. Aqueles que estão presos ainda nas coisas materiais, presos no pecado, muitos deles amam Jesus. Muitos deles amam Jesus. Presos na ganância, mas amam Jesus. Presos nas suas coisas materiais, no seu carro, né? Ai, meu Deus, hoje vai chover, meu Deus. Eu vou ter que ir lá no Cuiabá, tirar meu carro de dentro da garagem para ir no Cuiabá. Ai, que dó. Oh, my God. O que eu vou fazer?
Jesus da hoje. Acho que eu não vou no culto, não. Peraí. Está chovendo? Chovendo? Acho que está chovendo, não vou não. Se for um homem que faz isso, se Jesus vir levar, vira para o seu irmão, fala, sua mulher vai usar o seu carro, e você tanto idolatra, um outro bobinho. Aí não, Salomão, mas é assim mesmo. É desse jeito e por aí. Mas é desse jeito. Olha para você ver como é que nós somos trouxa. Então eu volto a falar, esse jovem rico, você acha que ele tinha maldade no coração por fazer essa pergunta para o mestre? Não. Aqueles que estão presos ainda nas coisas materiais, presos no pecado, muitos deles amam Jesus como esse rico amava e desejava ter comunhão com Jesus, como esse jovem rico tinha desejo de ter comunhão com Jesus. A pergunta é, igreja, até que ponto você está disposto a amar Jesus acima de todas as coisas? Até que ponto? Jesus te faz essa pergunta hoje. Até que ponto você está acima de amar Jesus? Eu fico meses sem ir na casa da minha mãe, faz 4, 5 vezes. Eu não vou na casa do meu filho, não vou na casa da minha filha. Pastor, é para quê? Só de Deus. Por amor a Ele, por trabalhar para Ele, por fazer a obra para Ele. Ô pastor, mas a senhora acha que isso recompensa? Recompensa porque Deus cuida da minha família o tempo todo. O tempo todo, é como se fosse uma roda d'água dentro do rio. Chega o embaraço para mim, chega a notícia para mim, quando vê a notícia vai embora, aquela má notícia vai embora e o milagre chega. Se você está diante de um homem obediente, que praticava os mandamentos, que era um bom filho, mas Jesus falou, né? Jesus estava diante de um bom homem, de um homem obediente. Ele não estava diante de qualquer um, não. Esse jovem praticava os mandamentos. E ele era, a Bíblia disse aqui para nós que ele também era um bom filho. Mas Jesus falou, te falta só uma coisa, vai e vende o que você tem e dá aos pobres. Será que Deus quer que nós perdemos tudo que temos? Não. Não é isso que Ele quer. Deus só queria que ele desapegasse do que ele possuía. Deus só queria que ele desapegasse. Só desapegasse. Deus só quer que você desapega. Por isso que às vezes as bênçãos não vêm com fartura para você. Às vezes Deus, irmão, não abre as comportas lá no céu por causa desse item aí na sua vida. Que Deus hoje está te revelando. Você não pede revelação para Deus? Olha Deus revelando aí. Ele só quer que você desapega. Ele quer que você tenha, use o que você tem, mas não se apega no que você tem. Ele quer que o que você conquistou não seja senhor da sua vida. Ele quer que você seja senhor do que você tem. E não o que você tem seja senhor da sua vida. Porque quando nós deixamos o que nós temos ser senhor da nossa vida, aquilo começa a mandar em nós. Começa a mandar como? Tomar o lugar de Deus em nossas vidas. A gente está ocupado para tudo. Ah, não posso ir hoje com Deus, eu não posso orar, eu não posso tirar 30 minutos de oração, não posso tirar 10, não posso tirar 5, eu não posso tirar nenhum. Porque 7 horas eu tenho que estar no meu serviço, 7 horas eu tenho que estar na minha empresa, e é 7 horas, pronto, acabou, eu acordei atrasada hoje, acorda amanhã, acorda depois, e fico um bagaço no final do dia. Por quê? Porque não tirou um tempo para Deus. E o diabo sugou toda a sua energia. Porque você não deu o primeiro lugar para Deus. O dia começou, você não deu 1 minuto para Deus. Então durante o dia ele sugou toda a sua energia. E você no final do dia ficou como? Ficou um bagaço. Cansado.
Assaltou. E Deus não aceita que um cristão conhecedor da sua palavra assalte o reino dele de mão armada. Eu se torno ladrão sem ser. Será que Deus quer que nós perdemos tudo? Não. Não é isso que Ele quer. Se você não é pegado no que você tem, Deus jamais vai te pedir o que Ele pediu para esse jovem. Se você não é apegado no que você tem. Porque quando você começa a doar para Deus, você começa a se aproximar de Deus. E Deus começa a te fazer grande. Diante de tudo aquilo que você conquistou, você começa a crescer com Ele. E você começa a crescer tanto, que você olha para as suas conquistas, você acha aquilo tão insignificante, que você olha para tudo e fala assim, tudo isso que eu tenho foi Ele que me deu. Sem Ele, eu não tinha nada disso. Você começa a passar glória para Deus automaticamente. Se você não é apegado no que você tem, Deus nunca vai te pedir o que você tem. Deus só tira quando você é muito apegado. Irmãos, eu creio que todos vocês são obedientes nos votos, no seu jejum, no seu propósito, no seu dízimo, nas suas ofertas. Mas a pergunta nessa noite é: até que ponto você é capaz de largar tudo por amor a Jesus? Esse largar não é você dar o que é seu para ninguém, não. É desapegar, é ficar tranquilo quando algo dá errado na sua vida. Desapegar. O que é desapegar, pastor? Você não pode explicar, não? Eu não, mas o espírito inimigo está encarnado aqui agora, uma violência borbulhando aqui dentro de mim. Fala para você. O que é desapegar? É não ligar quando alguém pisar no seu tapete com a sandália suja. Meu Deus. Sabe aquela pessoa fria, calculista, que já estava dentro da igreja? Quando alguém chegava na minha casa e pisava no tapete, calçado, a minha vontade era desganar. Irmão, Deus, crescer com Deus, Ele vai tirando, irmão, todas as raposinhas que Salomão fala no livro de Provérbios. Ele vai tirando as raposinhas do nosso coração, irmão. É muito lindo se aproximar de Deus. Essas raposinhas vão saindo da sua vida. A gente pode pensar, pode fazer o que quer, porque eu sou uma crente, irmão, liberta. Sabe como eu fazia com o meu tapete? Eu pegava um lençol limpinho e porrava em cima do tapete. Ninguém viu o tapete. O que significa amor para mim? Quando a gente olha para os crentes burros assim, aí dá uma... Eu não sei o que eu penso, mas eu lá no trono Jesus fazia igual a igreja lá no céu. Menino, mas é desse jeito, rapaz. Eu estou falando de mim. Esse largar não é você dar o que é seu para ninguém, não. É desapegar, é ficar tranquilo quando algo dá errado na sua vida. Quando você vende uma bicicleta e não recebe ela, fica tranquilo, porque Deus está no controle. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar, porque Ele é Deus. Quando você é desapegado, você descansa. Ué, pastora, então você não está me ensinando a descansar? Isso aí é perdoar a minha dívida? É perdoar a minha bicicleta? Não. Descansar não é que você vai perder. Descansar é porque você está confiando naquele que bate, naquele que trabalha.
essa gente é um perigo, irmão. Eu tenho medo desse tipo de crente, irmão, que se cala, que não se revida. É um perigo. Um dia uma ovelha esperta, porque tem ovelha esperta, sabia? Uma ovelha chegou para mim, mas o que, pastor? O que eu fiz errado? A senhora não me chamou a atenção. Eu falei, você quer saber mesmo? Não, mas é meu sonho, por isso eu estou te perguntando. Eu quero deixar Deus tratar com você. Porque se eu tratar, vai ficar pelas metades. Eu vou perder a unção, não quero perder a unção. É um perigo o crente que apanha, que leva fora, que é humilhado, e ele sai assim, ó, cabecinha baixa. Você chegou na porta da casa de alguém te humilhou, te desfeiteou algum dia, fica quietinho. Você vai ver o que vai acontecer com aquela pessoa. Se não correr para Jesus e ficar firme mesmo. É uma enfermidade atrás da outra, é um problema atrás da outra, é uma luta atrás da outra, é uma provação atrás da outra. Porque entregou para. Eu não gosto de crente que fica calado, não. Eu gosto de crente que bate. Amém? Porque ele gasta a energia dele todo e não vai acontecer nada, porque é pecador igual eu mesmo. Rapaz, um dia eu levei um balde d'água para a irmã lavar o pé, ela estava com ela miada, ela veio da casa dela, estava muita chuva, levei um balde para lavar o pé, uma toalha limpinha para você comer. Ela falou, para que você trouxe isso aqui? Eu não quero lavar meu pé nem secar o pé, não. Eu quero te bater agora. Quero te bater. Porque você prega a Bíblia aí no pastor Nilson e você obedece muito ele. Você é muito obediente a ele. Você não me falou que você deixou o pastor Nilson passar o salgado da igreja para R$1,50. Era R$1. Eu gosto que me avisa. Pergunta para mim, é crente que trabalhava na direção? Não. Crente de cadeira. Que autoridade? Aí veio para me bater. Primeiro jogou um CD na minha cabeça, bateu aqui, furou, sangrou um pouco. Mas aí veio para me bater. Nisso que veio para me bater, a Jaqueline pegou ela e deu uma surra boa. Chegou e falou: você vai bater nela? Não vou bater no seu não, porque está indo para o corpo. Entrar no Zé lá. Pegou, levou em casa no cipó. Essa minha acabou com a vida da Jaqueline. Ela ia apanhando, esquilando a Jaqueline. Mas que tomou uma coisa, tomou. Jaqueline, não, peraí, pastor. Peraí. É resolvida a Jaqueline, não mete a cara para lá, não. Quietinha, assim, de cabecinha baixa, mas bate bem. Resolvida no soco, meu amigo. Então entrou nela. E eu pensei na minha cabeça, eu falei, olha bem, quando a gente não faz, tem alguém que faz pra gente. Pensa numa coisa, pensa. Uma mulher que trabalhou a vida toda nas terras dos outros, trabalhou em cima da casa. Olha, ficou rico. Era um marido que ficou rico. Comprou 2 terrenos nesse lugar. Andava de carro, andava de moto, andava de garupa dos outros. Tinha carro, tinha moto, tinha tudo quanto é bem financeiro. Depois que ela fez isso comigo, sabe o que aconteceu? Perdeu tudo. Sabe o que aconteceu com ela? Hoje ela mora de aluguel e aquele bem nas piores casas. Pensa na mansão que ela tinha aqui nesse Goiabal. Nunca se arrependeu. Mas um dia encontrou comigo, lá dentro do mercado, melhor. Falou, posso te dar um abraço? Que a dor que eu sinto na minha alma só passa se eu te dar um abraço. Você não revidou, não? Calada, quieta. O pastor Nilson chegou e falou assim, aqui não entra mais. Tem horror de crente desobediente, que tomar soco mesmo na cara. Eu fui liberado do pastor desse. Falei, não, pastor, se ela voltar, eu pastoreio de novo. Falei, ai, Daniel, você não nasceu aqui não. Você não nasceu desse sargento aqui não. Eu falei, eu nem quero, pastor. Nascer do senhor, não. Sou filho do senhor. Mas é desse jeito. Ele era desse jeito. Aliás, é até hoje, né? Então, é desse porte aí. Então, por isso, irmão, que Deus responde muito
a intenção do coração do que as palavras. Por isso a palavra diz: não faça votos a Deus que você não pode cumprir, porque Deus não é criança. As nossas palavras não impressionam a Deus, mas o nosso coração sincero, transparente, impressiona. Irmãos, nós estamos diante de um jovem que está interessado no que Jesus tem. Ele perguntou: bom mestre, eu tenho tudo, mas o que eu faço para me ter a vida eterna? Ele não perguntou isso? Jesus respondeu: obedeça os mandamentos. Você acha que ele não sabia o que faltava? Ei, igreja, o jovem não sabia o que lhe faltava? Ele fez essa pergunta de iraque, porque ele sabia o que faltava nele. Você acha que você não sabe o que te falta no reino de Deus aqui? Para você ficar 100% na presença de Deus? Porque ninguém engana Deus. Ei, deixa eu te fazer essa pergunta. Você não acha que você sabe? Sabe ou não sabe? Sim. Sabe? Você sabe o que te falta para você ser uma mulher abençoada, um homem abençoado e um jovem abençoado. Você sabe o que te falta. Você sabe o que você precisa deixar para trás para você ser uma bênção, para Deus trabalhar na sua vida de uma forma especial, para você parar de viver de contra-gota. Você sabe o que te falta, mas aquele negócio eu não quero. E só vai atrasando anos e mais anos, só vai atrasando, só vai atrasando. Dá um pulo para cima nessa noite, igreja. Faça como o irmão falou, ele escutou o profeta falar. Irmão, busca Deus, o marido e a mulher, Deus falou no outro culto. Busca, tira um tempo para vocês dois, vocês não são a sua carne. A família de vocês não precisa de bênção, seus filhos. Deus não precisa fazer uma mudança na sua casa. Pega a sua mulher todo dia, uma mulher pega o marido, levanta 3 horas, bota o celular despertar, faz uma campanha com Deus de 30 dias, orar na sala, o marido e a mulher, lê uma palavra e vai lá buscar Deus, nem que seja 5 minutinhos, não precisa muito não, porque você está cansado. Ora lá e lê um versículo da Bíblia. Teu lado do trono vai te ver, vai te copiar, e as coisas vão começar a mudar. Olha o que ele falou, nem as manchas que apareciam no corpo da criança não sumiu depois que ele fez esse propósito com Deus. Mas a gente não quer fazer nada, a gente é ensinado, mas não quer praticar. Ô jovem, faz uma campanha com Deus. Aleluia. Você quer saber, quanto mais perto de Jesus você chega, mais você sabe dele. Quanto mais você ora e jejua, mais Deus te mostra quem você é. A gente precisa saber quem nós somos, irmão. Nós somos muito falsos. A gente fala mal dos outros, irmão, e chega no ponto assim. Sim ou não? Sim. Mete o cipó nos outros. E chega na igreja com a cara diante. Como se diz, né? Eu sou angelical. Eu desci do trono hoje e vim na ceia. Ah, desceu sim. Desse jeito, irmão. Mete o pau da irmã, fala mal da irmã dentro da igreja. Fala mal da irmã com o marido fala da irmã com a esposa. Misericórdia. Como é que a senhora sabe disso? Deus fala comigo. E não aprende, não tem jeito. Aí só vai crescendo para baixo, com o rabo de cavalo. Quer julgar o irmão? Eu tenho, irmão não tem. Eu tenho, irmão não tem. Eu posso ter, mas ela não pode ter. Espera para você ver como é que Deus vai te dar uma mutuada. Por isso que muitas pessoas não querem se aproximar de Jesus. Elas preferem nadar no raso. Não é igual o jovem. Porque no raso eu vivo uma vida cristã do jeito que eu quero. No raso eu sirvo Jesus do jeito que eu quero. Mas se eu buscar Jesus, eu vou nadar. Eu não quero buscar, então eu não vou nadar. Se eu não quero nadar, eu vou viver um cristianismo
que praticamos de errado. Mas revela. É se aproximar e revela. É se buscar. Faz um propósito, começa a buscar. Ele vai falar, opa, vem cá. Ele fala isso com você? Fala comigo. Mas fala comigo sexta-feira. Eu fazendo faxina. Ele falou, pastora, vem cá. Eu falei, o que, Senhor? Errei, né? Errou e errou de galoche. Falei, mas eu vou enjoelhar aqui no meio desse aguaceiro, desse detergente mesmo aqui. Enjoelhei e falei, escuta aqui, Deus. Não sou ela para falar que eu errei por causa do meu marido. Não. Eu vou assumir o meu erro. Meu esposo, quando ele der, chegou com uma barrinha de chocolate comigo. Ele sabe que eu sou apaixonada de chocolate. Aliás, se alguém quiser me dar, não precisa me dar. Amém? Porque, eu estou de jejum de doce. Até ano que vem. Escuta aqui, irmão, presta atenção. Fui lá e comi o doce. Comi o chocolate. Um pedacinho. Rapaz, como é que a gente buscar Deus, ficar perto de Deus, ser sensível ao amor de Deus, como é que Ele revela e desmascara a gente, irmão? Você botou esse doce na boca, que é o meu propósito comigo? Eu falei, ok, Deus. E é aqui mesmo nesse sabão que eu vou enjoelhar e vou me redimir para o Senhor e vou reconhecer os meus erros. Verdade, meu marido não é culpado. Ele sabia que eu não podia comer doce e ele trouxe chocolate para mim, mas eu não vou botar culpa nele, porque eu não sou ela. Para justificar os meus erros e colocando a culpa nas costas do outro. Não, eu comi porque eu sou errada. Porque quem estava de propósito sou eu, não era ele. Amém? Agora o crente, irmão, que ele é todo cheio de bambambam, tá vendo? Eu comi Deus, porque é ele que trouxe. Mas não é desse jeito. Por isso que a intimidade com Jesus é que cura os nossos corações e as nossas emoções. Você vê uma pessoa íntima de Deus? Ele não tem depressão. Ele pode ficar triste por algumas horas, mas ele não tem depressão. Ele não tem espírito de ansiedade. Ele não tem espírito de síndrome do pânico. Ele não tem. Porque é próximo de Jesus. Jesus tira tudo desse crente, tudo. Quanto mais você buscar a Deus, mais humilde também você se torna. Aleluia! Quanto mais perto de Deus você fica, mais longe as pessoas carnais ficam de você. Você vê uma pessoa perto de Deus, as pessoas carnais que praticam o que desagrada a Deus, ela não gosta muito de ficar perto das pessoas que buscam Deus, não gosta, não se sente bem. Quanto mais perto de Deus você fica, mais longe as pessoas carnais ficam de você. Quanto mais um homem ora a Deus, mais clara fica a vida dele.